Olá, galera! Estamos ao vivo aqui no Conversa de Corretor. Hoje, quinta-feira, eu já estava com saudade de vocês. Não é mentira, é a mais pura verdade. E para demonstrar esse carinho que eu tenho por vocês, eu trouxe hoje duas convidadas maravilhosas. Pode falar assim, né? Maravilhosas. A Andresa Souza. E é Souza com Z, tá? Que eu nunca mais vou ser corrigida na vida, minha gente. Pois é. Ela que tem 28 anos, formada em comunicação social. Tem especialização em jornalismo, pós-graduada em mídias digitais. Foi estagiária da Caixa aos 16 anos. Eu acho que ela é do meu time, viu? Que começou a trabalhar logo cedo. Possui 10 anos no setor como especialista em financiamentos bancários e no setor bancário, né? Desde 2020 está atuando na Avante, que é a empresa que ela tem com muito carinho juntamente com seu esposo, em sociedade com o esposo. E eu estou aqui com a Andresa Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alana. É um prazer poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Trocar, na verdade, né? Um pouquinho. Trocar ideias sobre esse assunto que é super pertinente. Eu acredito que todos nós temos dúvidas, né? Sem fim, sobre os financiamentos bancários, o crédito imobiliário, enfim. Também está conosco hoje, aqui no Conversa de Corretor, com a Alana Falcão. Euzinha que eu falo. A Cristiane Pritzky. O nome dela é diferente mesmo, minha gente. Só um pouquinho. Ela que era de Rondônia, está aqui invadindo nossa Paraíba boa. Está desde 2011 no mercado imobiliário. Atua com vendas propriamente dito, assim, no mercado imobiliário há 3 anos. É perita judicial. Já teve imobiliária, então ela sabe bem o que é as responsabilidades de empreender nesse ramo. Lá em Rondônia, não é isso? Logo ali. Tem 3 filhos. Hoje ela está na Remax Divina, localizada ali no Live Mall, fazer aqui propaganda gratuita da Remax Divina, onde há o diferencial em relação ao mercado aberto. Foi um dos assuntos que ela comentou comigo, foi que ela sentiu essa diferença de trabalhar dentro do modelo Remax e no modelo aberto. E ela hoje faz a opção de trabalhar com o modelo de negócio Remax. Me falou também que ela vê como um desafio pessoal e considera que se repaginou aqui em João Pessoa e com um modelo de negócio que hoje ela abraçou e está aí desenvolvendo todos os dias.
Ninguém, minha gente, prepara mais que a Remax, né, Cris? Com certeza, Seja Luana. muito bem-vinda. Obrigada. Vamos aqui explorar a Andresa. Com certeza. O foco hoje, né, Cris? Vamos aprender. Sim, é né? um assunto que a gente está constantemente trabalhando ele todos os dias, né? Para nós corretores, o financiamento não é muito fácil todo mundo ter dinheiro à vista para comprar um imóvel. Então, o correspondente está aí para nos ajudar aí nessa É um mercado bem dinâmico, Sim. então a todo momento estão acontecendo mudanças, novidades, aumento de taxa de juros, diminuição de taxa de juros, carência, enfim. Sim. Várias coisas estão acontecendo. Andresa, eu posso lhe chamar então que hoje você desempenha um papel de facilitadora para o nosso cliente que deseja acesso ao crédito imobiliário e de repente fica aí perdido, sem saber nem por onde começar, se realmente deve confiar num correspondente bancário. Você estava me falando que você é exclusiva correspondente bancária, exclusiva Caixa Econômica. Qual a diferença desse modelo que você desenvolve de exclusividade Caixa para outros, né, Cris? A gente está mais habituada a ver... Os privados, né? Que mexe com tudo, né? Mexe com os bancos, o banco, a Caixa Econômica e os bancos privados. Então, o que é um correspondente Caixa, né? Para as pessoas entenderem. O correspondente Caixa é uma empresa que a Caixa credencia, né? Que tem um contrato de prestação de serviço com a Caixa para prestar serviços à comunidade em seu nome. Então, é como se fosse uma agência Caixa, sem ser a Caixa, né? Banco. Isso. Então, nós assinamos um contrato de prestação de serviço com a Caixa e no contrato exige a exclusividade. Então, quem é correspondente Caixa só pode atuar com financiamentos na Caixa Econômica, com produtos da Caixa Econômica, entendeu? Então, eu não posso trabalhar com outros bancos privados, enfim, porque eu sou exclusiva Caixa, entendeu? Todo correspondente Caixa tem essa questão da exclusividade. E o correspondente Caixa, nós atendemos o cliente, fazemos simulação, avaliamos carta de crédito, solicitamos engenharia, mandamos o processo para conformidade, rodamos o contrato do cliente no sistema. A Caixa hoje, o processo ele é feito praticamente 90% pelo correspondente Caixa. O cliente só vai na agência realmente para abertura de conta e assinatura do contrato, que já é no final do processo, entendeu? Certo. Uma das coisas que eu gostaria de saber você como correspondente Caixa, que é chamado Caixa aqui, é isso? Isso. Existem as vantagens para o cliente. Então, o cliente hoje, ele não precisa ir diretamente na Caixa Econômica, pegar aquela fila, ir para fazer todos os processos manualmente. Às vezes, a gente se depara com vários e vários funcionários da Caixa Econômica que não dão mas sorriso. eles são maravilhosos. Então, se você está dizendo, eu acredito. São maravilhosos. E aí, você consegue facilitar estreitar esse relacionamento do cliente com a Caixa Econômica. O quão seguro a gente pode passar de segurança para o cliente? Quão seguro esse processo a gente pode dizer que para o cliente que está nos ouvindo hoje? Já aproveita aí, pessoal. Pega o aviãozinho e manda aí para no mínimo 7 pessoas para estarem aqui online conosco, aqui no Instagram, para nos acompanhar com essa conversa bacana. Você pode fazer suas perguntas. Teve perguntas na caixinha de perguntas que eu soltei hoje e vão ser feitas aqui para a Andresa, e a Cris vai estar acompanhando. E eu gostaria muito de saber, Andresa, assim, quão seguro isso hoje você considera? Então, nós, correspondentes Caixa, nós temos a questão do sigilo bancário, é a mesma coisa. A informação que você estaria passando para um funcionário Caixa, que está dentro da agência, para um gerente, é o mesmo sigilo bancário que você vai encontrar nos correspondentes Caixa. A Caixa tem hoje, eu até anotei aqui na minha colinha, mais de 9 mil correspondentes espalhados por todo o Brasil. São mais de 40 pessoas atuando nesse ramo, né, sendo correspondente Caixa e trabalhando com essa questão de realmente atender o cliente da melhor forma possível. Nós temos a questão da segurança com relação à questão do sigilo bancário. Recentemente teve a lei LGPD, que é a Lei de Segurança de Proteção de Dados,
que todos os correspondentes tiveram que fazer uma prova, né, para se habilitar nessa questão da lei, que é obrigatória. Nós temos as certificações exigidas, né, pelo Banco Central para ser correspondente caixa. Então, assim, não é qualquer pessoa que é correspondente caixa, né? São pessoas que já trabalham na área, que o gerente caixa já confia, já sente segurança. Então, assim, essa rede de parceiros aqui em João Pessoa, nós temos vários correspondentes maravilhosos. Vocês passam por um estreitamento e relacionamento dentro da própria Caixa Econômica para que vocês sejam habilitados como correspondente da Caixa. Isso, treinamentos, manuais normativos, manuais normativos que são internos do correspondente sobre as regras, sobre os produtos, enfim. Então, quando a Caixa criou a questão do correspondente, né? Eu trabalho com isso há 10 anos. Sim. Mas já deve ter uns 12, 13 que a Caixa criou esse modelo de atendimento aos clientes. E, enfim, no início, o processo era mais, assim, o correspondente Caixa, ele estava ali apenas para recepcionar a documentação. A Caixa fez isso para quê? Para desafogar as agências, né? Então, o cliente que estava ali na fila para ser atendido, para fazer um financiamento habitacional, uma simulação, eu vou mandar esse cliente para o correspondente e o correspondente que vai atendê-lo, simular, conferir a documentação, ver se está tudo ok, se está tudo legível, se tem alguma restrição, se a esposa mudou o nome quando casou, enfim. Gente, então, isso daí dá muita conversa, viu? Esse negócio de mudar nome, né, Cris? Eu sei, eu já fiz, já aconteceu comigo de mudar. Fala aí das experiências que você já passou. Isso aí, trocar documentação, ter que fazer novamente o RG. Já tive um problema com carro, transferência de veículo. Que eu troquei o nome de casado, de solteiro para casada, e na hora de vender tive que fazer a documentação toda novamente. E acontece isso, às vezes, na hora de assinar o contrato. Sim. Isso. Né? Que às vezes passa despercebido pela gente, como corretora do dia a dia. Casem, mas não mudem seus nomes, entendeu? Essa é a dica, É bem chatinho. É bem chatinho. Então, o correspondente caixa, ele foi lançado, sei lá, 12, 13 anos atrás. Não sei precisar a data, mas e no início era isso, a gente recepcionava a documentação do cliente e levava aquele processozinho, dossiê para a agência. E tudo era feito lá pelos funcionários caixa. Como a Caixa foi vendo que esse modelo de negócio estava dando super certo, que desafogou as agências, a Caixa, a gente não tem vínculo empregatício com a Caixa Econômica, é realmente uma prestação de serviço. Então, a Caixa tá dando certo esse negócio. Então, vamos criar um modelo de processo automatizado, onde o correspondente vai poder fazer a carta de crédito do cliente, o correspondente... Quem concede o crédito é o banco, é o gerente que vai, quando recebe o processo, analisar a documentação, conferir questão de renda e tudo mais. Quem vai dar o checkmate, quem vai garantir que aquele financiamento vai ser liberado é o gerente caixa, né? É a pessoa de dentro do banco que vai assinar aquele contrato. Mas todo o processo é feito pelo correspondente caixa. Só uma dúvida, além do financiamento, alguma outra coisa que o banco faria, vocês têm essa possibilidade de fazer também na... Sim, o correspondente caixa... O que mais vocês fazem? A gente não faz só o financiamento habitacional, o correspondente caixa faz abertura de conta, solicitação de cartão de crédito, consórcio, crédito consignado, credenciamento de maquinetas... Então, capitalização, seguro de vida, seguro residencial. Então, tem uma gama de produtos além de só que o correspondente pode fazer. Bacana. E dentro dessa questão dos serviços que vocês possuem a mais, essa questão do seguro, que dentro das operações de crédito já estão vinculadas, o cliente... ele precisa estar antenado a alguma informação específica. Por exemplo, tem que ter, de fato, já vem atrelado um seguro, não é isso? Todo financiamento na sua prestação, né, já tem os seguros DFI, que compõem a prestação, né? Além da amortização, dos juros, tem o seguro DFI, que é danos físicos ao imóvel, e o IMP, que é morte e invalidez permanente. Além da taxa de administração do banco, que essas 5 coisinhas compõem a prestação do cliente, entendeu? Uma pergunta engajando. Você falou sobre o seguro sobre mortes.
Então, quer dizer que se chegar, eu tenho um imóvel financiado, eu faleci, a dívida não vai para os meus filhos. Não, o imóvel está quitado. Quitado. Se você comprou sozinha, foi 100% da sua renda, o imóvel está quitado. Se tivesse, por exemplo, meu cônjuge e só falecesse. Vai depender do percentual que o seu cônjuge entrou com renda. Por exemplo, a renda, um entrou com, sei lá, 30% de renda e o outro com 70%. Certo. Caso aquele que entrou com 30% venha a falecer, 30% do imóvel está quitado, Interessante isso. O outro fica pagando o restante. Bacana. Não matem ninguém. Não vou matar, não mata não. Por isso que é importante, quando um casal vai fazer financiamento, que entre a renda bruta familiar, que entre a renda dos dois. Porque em caso isso aconteça, né? Se entrou só a renda de um deles e o outro que faleceu, não vai... Andresa, você administra junto com seu esposo a Avante. Isso. É isso que é uma correspondente da Caixa. Quais são os diferenciais que a Avante hoje, para quem está nos escutando e vai nos escutar, porque fica gravado, estaremos no YouTube e no Spotify. Quais são os diferenciais hoje da Avante no mercado, principalmente no mercado de crédito imobiliário? Então, nós, como correspondentes Caixa, né, eu já trabalhei em outros escritórios, inclusive imobiliária, que foram muito importantes para a minha trajetória, foram maravilhosos para o meu crescimento profissional, mas chega um momento que você quer alçar voos maiores, né? Concordo. Então, aí, decidimos, então, abrir a nossa própria empresa. E aí, o que eu vejo, eu sentia... que eu via muito que os corretores reclamavam era de questão de uma parceria, de fato, de uma junção, de um suporte com os clientes. Então, hoje na Avante, o corretor, ele não se preocupa muito com o processo, entendeu? Eu costumo dizer para os nossos parceiros, a gente faz treinamentos em imobiliárias, faz treinamento para corretores avulsos também lá no escritório. E eu costumo dizer para eles, o trabalho de vocês é encantar os clientes com relação aos imóveis, vocês realmente cativarem o cliente, porque quando o cliente vai visitar um imóvel, ele fala, aqui é o quarto da minha filha, aqui é onde vai... se imaginar ali dentro, Isso, né? Então esse é o trabalho do corretor. Essa parte chata de banco, essa parte burocrática, é com a gente. Então, Andresa, eu tô com o meu cliente, que atendi ele, eu tô com dificuldades em conseguir usar as informações, a renda, o CPF, que nos dias de hoje é normal, é aceitável, a gente entende que os clientes têm realmente receio em passar os dados, né, pra... Hoje, eu e a Cris tá atendendo um cliente, dá um exemplo aqui, né, e aí a gente chega, o cliente tem um imóvel para fazer compra e... Precisa de um financiamento. Eu quero saber quanto ficaria a parcela. Quais são as informações que o cliente pode estar nos fornecendo, que é decisivo para que você faça a simulação? Que tem a questão do tempo, parcela, renda. Mas, assim, hoje, para a gente passar o cliente, o que é decisivo, assim, quais são as informações? Eu preciso já passar tudo ou essa simulação pode ser feita com base? Não, para simular, a gente não precisa de documento nenhum do cliente. Tá? Então, clientes não... eu quero fazer uma simulação. Não passa documentação, nem para corretor, nem para correspondente, para ninguém. Documentação é para fazer análise de crédito, certo? Para simular, eu quero ter uma noção de quanto que vai ficar a prestação, qual vai ser o prazo que o banco vai liberar para mim. Para simular, eu só preciso dos dados. Renda bruta familiar, data de nascimento do mais velho, que vai participar desse financiamento. Certo. Essas informações, só essas, para a modalidade SBPE. Para aqueles processos do Casa Verde e Amarela, né, que é o antigo Minha Casa Minha Vida, aí informações como ter dependente, né, ter filhos, dependente. Isso influencia no valor. No resultado. Ter trabalhado no mínimo 3 anos de carteira assinada vai fazer diferença na simulação. Então, são essas as perguntas básicas. Renda bruta familiar, data de nascimento do mais velho, se tem dependente, ou se é mais de uma pessoa que está comprando, e se tem 3 anos de carteira assinada, sob regime de Andresa, FGTS. Eu recebo muito essa pergunta, não sei se a Cris também recebe. O que é necessário... A menina aqui é frio. Para a gente se adequar, para o cliente se adequar ao programa Casa Verde e Amarela, porque existe o subsídio do governo, não é isso? E hoje o cliente, ele quer ver vantagem, né? Ver que o governo está ajudando ele de alguma forma. A gente sabe que não é fácil
o sonho da casa própria existe, né? Sim. Ela é real. E aí, o que que o espectador hoje, que está nos vendo e o que está nos ouvindo, quando ele estiver ouvindo, ele precisa estar antenado para ser qualificado a estar dentro do programa Casa Verde e E eu Amarela. acrescento sua pergunta perguntando qual o valor máximo aqui do teto para pro Casa Verde e Casa Amarela. Verde e Amarela, isso. Então, o programa Casa Verde e Amarela, Vocês querem né? que aumente a temperatura? Está muito frio? Para mim um pouquinho, mas Então aumenta um eu tô aqui pouquinho, tremendo. Vitor. Então, o programa Casa Verde e Amarela, né, só mudou o nome, basicamente, que é o antigo Minha Casa Minha Vida. Ele é um programa do governo federal para incentivar a moradia, entendeu? Então, existem algumas regras para o cliente se enquadrar nessa modalidade de financiamento. Aqui em João Pessoa, mudou recentemente, o teto do programa era 180 mil. 180. Agora, aumentou para 198. Esse teto é determinado pelo número de habitantes. Cabedelo, Bahia, Santa Rita, por exemplo, que é aqui região metropolitana, é 181.500, entendeu? Entendi. Então, isso é mais para delimitar, para incentivar realmente quem precisa de incentivo para poder comprar o seu imóvel e realizar o sonho da casa própria, entendeu? Então, imóvel até 198 mil aqui em João Pessoa, renda bruta familiar até 7 mil. Olha aí, pessoal, essas informações eu estou anotando porque Também. a gente recebe muitas perguntas no nosso dia a dia trabalho. Aí esse cliente, ele vai ter uma taxa de juros diferenciada. Tá quantos por cento Até hoje que- mensal? A minha colinha aqui. O Casa Verde e Amarela, a taxa de juros varia de acordo com a renda do cliente, Sim. certo? Então, quanto maior a renda do cliente, mais perto desses 7 mil, maior a taxa de juros. Varia de 4,85 a 7,93. A taxa de juros efetiva ao ano. Certo. Então, é esse... E aí, se o cliente tiver os 3 anos de carteira assinada, né, sob regime do FGTS, ele vai ter um redutor de 0,5%, que pode parecer pequeno, mas faz Mas o muita montante- diferença na simulação. E sobre o subsídio, tem um teto máximo do Até valor 4 liberado? mil de renda bruta, o cliente ganha subsídio. E se ele tem dependente, o subsídio dobra, entendeu? Por exemplo, um cliente de 4 mil, sei lá, ganha 2 mil de subsídio, um exemplo, né? Uhum. Se ele tem dependente, ou se ele está comprando com outra pessoa, esse subsídio dobra. Aumenta. Então, o bom de você informar todos esses se tem filhos, dependentes, né? Vai E às fazer- vezes as por isso pessoas que eu até digo- têm vai- medo de informar. De informar, Vai fazer porque diferença assim, na vai simulação. aumentar a parcela. Vai aumentar a Aham. parcela, vai diminuir meu crédito, Isso. porque eu tenho que cuidar de alguém. Mas assim, o programa Casa Verde e Amarela é um programa maravilhoso, né? Que tem uma gama de imóveis aí na nossa cidade que ainda se enquadram no programa. Mas a Caixa tem outras linhas de crédito que atendem aos outros, a todos os públicos, entendeu? Então, quero adquirir um imóvel, meu primeiro imóvel é 200 mil, é 250 mil, a Caixa vai ter uma linha de crédito para esse cliente. Se é o segundo imóvel, eu comprei um e agora eu quero comprar meu segundo imóvel. A O Caixa vai segundo ter. já não tem muito, não tem mais... Não se enquadra mais no programa, né? Porque é para incentivar a moradia, para o primeiro imóvel. E se eu não me engano, até subsídio também não tem a partir do segundo, né? Acho que é só o primeiro não. imóvel. O só. segundo imóvel é Já. outra linha de crédito já. Mas que Certo. também é maravilhosa na Caixa. É? Isso é bom saber, viu? Vamos discordar dela. A gente vê que as parcelas nas simulações existem, geralmente a gente recebe 2 opções de parcelamento. Uma que vai diminuindo ao longo do tempo e outra que se mantém ali fixa, né? É. O que isso significa, assim? O que diferença são essas tabelas que você trabalha, que a Caixa trabalha, que a gente pode explicar para o cliente qual seria a melhor solução para ele escolher? Certo. Então, existem 2 coisas que o cliente precisa escolher no financiamento habitacional. O indexador, que vai corrigir o financiamento dele, e o sistema de amortização. O indexador é o índice que vai corrigir, que vai atualizar aquele valor. Então, se hoje o cliente pega... Seria price? Ou não Não, envolve muito? Não, o indexador, price é sistema de amortização. Certo. Então, o indexador é o índice que vai atualizar, que vai corrigir aquele valor. O que é 200 mil hoje não vai ser a mesma coisa daqui a 20 anos. Então, a Caixa precisa aplicar um índice naquele financiamento. Então, até 2018, o único indexador que existia na Caixa era a ATR,
que é a taxa referencial. E aí, a partir de 2019, a Caixa lançou outras linhas de indexadores para o cliente escolher. Se não me engano, eu não lembro o nome, pela inflação. É o IPCA, isso, taxa pré-fixada isso. e a da quem poupança. Juros determina até então era isso? menor, né, do IPCA. É menor Só que até hoje. me falavam muito a respeito de utilizar justamente por essa nossa instabilidade da economia, do governo. É porque o IPCA é um índice ligado diretamente à inflação. Então, a taxa Selic vem subindo, né? E aí termina prejudicando um pouco essa questão. Tem uma taxa de juros bem atrativa, mas tem um risco maior. O risco é muito grande. Andres, os clientes, Andres, e qual desses 4 indexadores é o melhor? Eu costumo dizer que não existe o melhor. Existe o melhor para cada cliente. Sim. Tem cliente que tem uma programação financeira e que pretende quitar esse financiamento em 1 ano, que prefere arriscar o IPCA, que vai valer a pena para ele. Mas então, que também pode correr o risco também de ter uma elevação ainda da economia mas aí essa decisão é do cliente. A gente apresenta as simulações e é ele que vai decidir o que é melhor para ele. Então, é o cliente que faz escolhe. a opção do indexador. Isso. E também do sistema de amortização. O sistema de amortização são 2. Sistema SAC, que é sistema de amortização constante, onde as prestações são decrescentes. Ela vai diminuindo mês a mês. E a Price, onde as prestações são lineares, constantes. Eu não gosto de usar o termo fixa, porque tudo que você fala para o cliente é milimétrico, ele vai gravar por 30 anos. Nossa. Então, o sistema Price é um sistema linear, constante. Podem ter oscilações, sim, na prestação, mas nada muito exorbitante, absurdo, entendeu? A grande diferença é que na SAC, como ela é sistema de amortização constante, cada parcelinha ali que o cliente está pagando está amortizando mais o saldo devedor dele do que Paga-se na mais Price. os juros inicialmente, né, do que o capital. Na Price é a amortização crescente. No início do financiamento você está pagando mais juros e tal. Aí da metade para o fim é que, de fato, amortiza o seu saldo devedor. Então, na prática, qual é a diferença na prática? 2 clientes, um fez pela SAC e o outro fez pela Price. O que fez o financiamento, e os dois vão juntos que está em 5 anos esse financiamento. O que fez pela SAC vai ter um saldo devedor menor do que o que fez pela Price. Minha gente, olha, ele amortizou mais. Assim pra ela falando, sabe, a coisa mais linda do Sim. mundo. Ô, mulher. Ela explicando, entendeu? Porque ela domina esse assunto. Dominação. E é muito lindo de ver. É porque, assim, é muita coisa e a gente tem que ser o mais didático possível. Sim. Porque... E eu tô pausando assim, porque é a coisa mais linda. Eu fico olhando assim, admirando, né, Cris? Eu tô aqui como se fosse uma aluna na escola, né? E fazendo anotação. Os prazos, eu escolho ou a Caixa Econômica determina? O cliente escolhe. O prazo mínimo são 120 meses, que são 10 anos, e o máximo 420. E a questão da idade? A idade do cliente mais o prazo do financiamento não podem ultrapassar 80 anos. Como o prazo da Caixa mínimo são 10, então uma pessoa até 70 anos pode fazer financiamento com a Caixa. Tem 71, já não pode mais. 70 anos e 6 meses já não consegue mais. Tive um caso de uma cliente que tinha completado 71 por conta de 1 ano, meses, na verdade, né? Que já tinha recém-completado. Não conseguimos prosseguir com o financiamento. Recente. Infelizmente, não teve como seguir com a venda. Ia ser com financiamento, né? E dentro dessa questão dos prazos também, eu acho que é mais ou menos isso. Eu vou me lembrar de novo aqui o que eu ia... Sobre prazo, o que a gente, como está diretamente com o cliente, tanto o comprador quanto o vendedor, o que eles querem é entrar logo no imóvel e o comprador receber logo essa venda. Sim. Qual que é o prazo que normalmente um processo do início, desde que ele esteja devidamente regular, documentação ok, qual que é o prazo máximo aí para sair um contrato com o banco? Todo um processo na Caixa demora em média de 20 a 30 dias, certo? Toda a parte de atendimento, carta de crédito, engenharia Caixa, conformidade desse processo e assinatura. Tudo isso do atendimento inicial até a assinatura do contrato de 20 a 30 dias. Esse inicial você diz já com a carta aprovada ou já do início para... Recebi a documentação, ela não te mandou a documentação ou eu te enviei. Desse prazo, recebi,
até Da sair simulação. assinatura. Da simulação. Não, a carta de crédito, Quanto se a tempo? documentação do cliente estiver completa no mesmo dia, no máximo no rápido, dia assim. seguinte, a gente sabe o resultado da carta. A gente sabe quanto que o banco pode liberar para esse cliente, entendeu? Entendi. Agora, todo um processo de 20 a 30 dias. É O muito processo Até a assinatura. até a assinatura na caixa, de 20 a 30 dias mais Depois ou menos. da E tem assinatura, processos o que saem até cliente- mais rápido. Depois da assinatura, o cliente vendedor, ele recebe com quanto tempo? Então, depois da assinatura do contrato na caixa, o cliente vai fazer o pagamento do ITBI, né, que é o imposto da prefeitura, imposto de transmissão de bens imóveis, que antes funcionava presencialmente, mas agora tá tudo online, né, online. por causa da pandemia. E a demora mesmo é do cliente, ele tem até 30 dias para devolver esse contrato registrado. Ele vai para a prefeitura fazer o pagamento do ITBI e depois cartório registrar esse contrato em cartório. Quando ele devolve o contrato registrado, de 4 a 5 dias úteis, o dinheiro é creditado para o vendedor. Andressa, Mais ou você menos tocou aí no assunto pandemia. E aí eu quero conversar com você sobre algumas informações econômicas, algumas informações que são que a gente não consegue controlar, como a guerra lá na Ucrânia, na Rússia. A questão da pandemia. Esses fatores aumentou, por exemplo, dentro da pandemia, como é que você viu as pessoas querendo comprar mais imóveis, estavam mais Inseguros, né? inseguros, isso, exatamente. E hoje, essas taxas de juros, a taxa Selic, você estava conversando com a gente sobre o Copom, Comitê de Política Monetária. isso, que fica revendo a questão da taxa Selic de 45 dias em 45 dias. E era uma coisa que eu realmente não tinha conhecimento. Na verdade, assim, não foi uma conversa, foi uma aula. Uma aula, é verdade. Eu não entendi nada dessa parte. Está sendo, viu? Está sendo. Então, assim, esses indicadores, como é que eu falo, meu Deus? Me ajuda aí, Larissa, por favor. Os bastidores. Esses fatores, essas informações que a gente não administra a pandemia e a gente sofreu. E até hoje, a gente sabe que ainda não findou, está longe de findar, né? E tem surpresas para a gente. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Como também essa questão dos outros mercados, dos outros países, e que, querendo ou não, afeta aqui a gente, no Brasil, aqui em João Pessoa. E o que a gente tem que estar de olho? O bom é quando a taxa Selic... Eu pensei que a gente estivesse tendo uma das mais altas taxas Selic. E aí, com a sua aula, né, na prévia da entrevista, você me falou aqui. que em 2003, a gente estava com 26,5. A gente já teve taxa Selic de 16, de 14. Eu trouxe aqui uns últimos 10 anos. O que é o Copom, né? O Copom é um comitê de política monetária do país que fica acompanhando a inflação, que é o aumento geral nos preços de bens e serviços da economia. Então, o Copom, ele fica monitorando como é que está a inflação e ele se reúne a cada 45 dias para ver como é que eu vou fazer com a taxa básica de juros do país, que no caso é a Selic. Já fazem 12 reuniões consecutivas que só vem tendo aumento da Selic. E o que está fazendo aumentar a inflação e, consequentemente, a Selic, que é a nossa taxa básica de juros, né? Eu anotei aqui algumas colinhas. Tem 2 pontos principais que estão influenciando no aumento da inflação. Lembrando, pessoal, que o aumento da inflação é mundial. A gente teve o aumento recente da taxa de juros aqui no Brasil, mas os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo e que serve de referência para os outros países, principalmente um emergente como o Brasil, também aumentou sua taxa de juros. Então, assim, não é... o Brasil está com uma taxa de juros altíssima, enfim... Não, a gente tem outras potências que estão passando pelo mesmo o mundo inteiro está passando por isso. Então, o que nos levou a esse cenário atual, né? O aumento da quantidade do dinheiro circulando no país. Então, muito dinheiro circulando no país desvaloriza a nossa moeda, né? E também o aumento no preço dos commodities, que são as matérias-primas. Então, aumento no preço do petróleo, do trigo, do café, do milho, do açúcar.
Então, nos últimos 2 anos aqui, por exemplo, eu peguei uns dados, o petróleo aumentou 250%. O café, 110%. Muita coisa. O trigo, 92%. E por que a gente tá... Por que essas matérias-primas estão aumentando tanto? Nós passamos começou a pandemia, né, em 2020, e se passaram... quando começou a pandemia, as indústrias, enfim, diminuíram sua demanda. Todo mundo ficou em casa, para que eu vou produzir se está todo mundo em casa? E quando retomou, né, quando retomou a produção, a oferta era menor que a demanda, certo? Então, se precisava... Não é de uma hora para outra que se extrai petróleo do fundo do mar e refina, enfim. Então, a demanda... a demanda estava maior que a oferta de produtos, de matérias-primas, e, consequentemente, fica mais caro. A Rússia, por exemplo, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. E está com a produção travada porque está lá em conflito com a Ucrânia. A Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo também. Então, tudo isso influencia. Se tem pouco petróleo, não vai ter como fazer muita gasolina, muito álcool, muito diesel. E tudo gera uma bola de neve. E aí, os fretes vão ficar mais caros, né? Porque nós temos as nossas rodovias, mais de 70% de escoamento do país é através das nossas rodovias. Gente, olha, deixa eu dar uma pausa aqui para ela respirar um pouquinho. E eu dizer que você... Eu me empolgo, viu? Você não está perdendo nada em estar aqui conosco. Você tá ganhando mais do que assistir o Jornal Nacional. Não é verdade, Larissa? Não é verdade? Como é o nome do teu esposo? Neto. Olhe, essa mulher é puro conhecimento, viu? Né, Cris? Com certeza. A gente tá sendo muito enriquecido com o seu conhecimento. Obrigada. Com tudo que você tá trazendo pra gente. Eu costumo dizer assim que a gente... eu sou formada em jornalismo. Eu não sou formada sou formada em economia, em engenharia, mas eu trabalho com isso. Sim. Então, eu preciso entender um pouquinho que seja. O porquê que o banco está aumentando a taxa de juros para os meus clientes? O porquê que tá... Você tem que saber para poder explicar para eles, por que o meu cliente está diminuindo o poder de compra dele? Um cliente que antes financiava um imóvel de 250 mil, hoje ele não consegue mais. Por quê? Por causa de tudo isso. Nós estamos aqui, ao vivo. Eu estou com o Armando Souza nos assistindo, o Vitor Camelo, o Cacá Zamberdino, que eu acredito que ele esteja aqui em João Pessoa já, que amanhã nós teremos o Max Meeting lá na Remax. Só uma pausazinha, viu, Andresa, que é muito importante dizer que é uma honra saber que vocês estão aí. A Elis Barros, acredito que a Kirde Cássia... É minha mãe. Ela tá aqui, ó, batendo palminhas, dizendo, sabe tudo. Pelo menos uma fã eu tenho, garantida. Isso, linda mesmo, inteligência em pessoa, concordo. Shirley tá aqui falando com você. E assim, gente, realmente muito enriquecedor. Muito obrigada, você que está aí. Manda aí para todos os corretores, seus amigos, manda aí para os seus clientes, porque esse papo tá muito gostoso de verdade. Essa conversa é muito enriquecedora, esclarecedora, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, porque assim, a gente não tá falando só sobre... A gente não tá falando de vendas, a gente tá falando sobre conhecimento que você deve ter ao decidir fazer um financiamento, comprar um imóvel. Eu fiz uma pergunta, Andresa, antes da gente começar o nosso ao vivo, sobre, Andresa, é interessante a gente financiar um imóvel? E ela me respondeu e vai responder aqui ao vivo conosco. Gente, eu tive uma experiência em 2005, quando comprei meu primeiro imóvel. Vou dizer valores, assim, foi 30 mil reais na época, né? Hoje eu não sei, hoje eu acredito que, eu não sei quanto seria esse imóvel, mas a valorização ela é bem maior. Quando eu vendi, 4 anos depois, eu vendi por 145, né? E foi financiado. Quer dizer, quando a gente foi pagar o que devia 22 mil, eu acho, 5 anos depois, eu julgo que é interessante a gente acreditar no financiamento, a gente fazer o financiamento, o que você tem a nos dizer e passar essa segurança para aquela pessoa que hoje
tá em dúvida, se guarda o dinheiro, será que você guarda mesmo? Se for como eu, assim, se for como a maioria dos brasileiros, né, Alana? Quem é que guarda realidade, dinheiro hoje? a realidade, Ninguém. exatamente. Então, assim, estamos com perguntas chegando aqui. O meu bastidor está me avisando. Ela está perguntando o seguinte. A Targino Larissa, pergunta a ela por que é tão importante nesse processo, porque ela é tão importante nesse processo, já que temos os gerentes dos bancos e qual o valor que se paga pelos serviços do correspondente. Quem paga o correspondente hoje? É o cliente? Não, o correspondente caixa é remunerado pela própria caixa quando o cliente assina contrato. Nem o comprador, nem o vendedor, nem o corretor de imóveis paga nada pelo serviço do correspondente. E lembrando, viu, gente, corretor de imóveis não ganha em relação a financiamento. O nosso trabalho é fazer com que você faça sua escolha ideal de imóvel. Qualificar e saber o perfil de imóvel que você está procurando. O correspondente é o facilitador desse processo, certo? Exatamente. Então, assim, não tenha dúvidas, principalmente se você encontrar, claro, um corretor Remax. É, assim, a rede que eu faço parte, né? Mas, assim, aqui está aberto para a gente receber também outros corretores, tá, gente? De outras imobiliárias. Vai ter essa oportunidade, sim. E trabalhar com pessoas éticas, né? Então, o corretor de imóvel, Cris e outros colegas nossos, a gente não escuta que nós ganhamos por financiamento. Então, não pense que a gente está atrás que você faz financiamento, nem tampouco Andresa. É uma facilitadora do processo. E que vai gerar segurança para o cliente, né? Vai gerar a confiabilidade. Então, o correspondente caixa hoje, a gente atende o cliente, faz simulação, faz a carta de crédito. Ele ia ter que ir numa agência caixa. E hoje, se o cliente for numa agência caixa, temos vários parceiros aqui, vários correspondentes aqui em João Pessoa, o próprio gerente vai indicar um correspondente, né, para fazer o financiamento. É assim que, inclusive, nós fazemos a nossa carteira de clientes, de parceiros. Os corretores que fazem os processos com você uma vez, né, com o correspondente, você tem que fidelizar aquele parceiro. Então, agilizar o processo, ser o mais eficiente e eficaz possível para fidelizar aquele corretor e ele continuar te levando processos, entendeu? Então, o correspondente caixa, ele cuida de toda essa parte burocrática junto ao banco que o cliente ou o corretor ia ter que ir pessoalmente pegar uma ficha para ser atendido. Ia superlotar as agências. Tem que conciliar em ficar atendimento, em fila de banco visita. é muito demorado. Enfim, e hoje, realmente, a figura do correspondente bancário é essencial para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, né? Deixa a gente mais folgado, né, Alana? Assim, no sentido de... Mais fiz a minha parte processo, como corretora, isso. apresentei o imóvel a um cliente, gostou, ok. Recolho somente a documentação e passo para a Andresa. Que é competente, os nossos cada um com o processo. seu... Os nossos parceiros até, assim, nos passam o contato do cliente. Sim. A gente entra em contato com o cliente para solicitar a documentação, se apresenta como correspondente, solicita a documentação, já faz a carta de crédito. É realmente pegar correspondente e corretor, pegar na mão, assim, e vamos concretizar aquele negócio, entendeu? Concretizar a negociação. Andresa, nós estamos falando aqui quem paga o correspondente bancário é a Caixa. Quais são os custos que o cliente tem com o financiamento hoje? Decidi comprar o meu imóvel e quais são os custos, quanto eu tenho que ter para dar início a esse financiamento? Certo. Custos iniciais, né? Então, a Caixa, ela financia até 80% do valor do imóvel, certo? Em algumas modalidades específicas, esse financiamento pode chegar até 90%, mas o tradicional é 80% mesmo, imóvel novo, O que seria esse usado. específico, por exemplo? Empreendimentos que são feitos em parceria com a Caixa, imóveis adjudicados, que são aqueles imóveis de leilão. Sim. Então, alguns tipos de imóveis... exceções, no caso. Algumas exceções é que o financiamento, a cota de financiamento pode ser maior, mas no geral é 80%. Então, o cliente ele já tem que estar preparado com 20% de entrada. De no mínimo 20% de entrada.
além da entrada, ele vai ter a taxa à vista a ser paga na assinatura do contrato, que aí vai depender, os valores vão depender da modalidade em que ele se enquadra. O Casa Verde e Amarela é um percentual, o SBPE é um outro valor. Então, assim, vai depender muito do valor do financiamento do cliente, da modalidade que ele vai ter a taxa da Caixa, depois prefeitura e depois cartório. Então, além dos 20% de entrada que ele vai negociar com o vendedor, que, enfim, pode ser um carro, uma moto, enfim, é uma negociação entre eles, né? Não interessa para a Caixa. Ele vai ter que ter o dinheiro da documentação para transferir o imóvel para o nome dele, entendeu? Pode acontecer, às vezes, do bem, né, do imóvel ser avaliado um pouco abaixo do valor de venda. E aí ele tem que estar preparado. E aí, né? a entrada dele vai aumentar, porque a cota de financiamento da Caixa é em cima do valor de avaliação. Então, se a avaliação do imóvel for menor, por mais que o cliente tenha uma carta de crédito maior, mas ele não vai poder Não vai usar. encaixar. E aí ele teria que aumentar um pouquinho a entrada, entendeu? Sobre os valores, pagamos o engenheiro. Tá quanto hoje a taxa, mais ou menos, da engenharia? Depende da modalidade que ele se Tudo enquadra. depende. Varia mais ou Isso, menos. inclusive a teve uma modalidade redução principal. maravilhosa agora, dia 1º de junho, porque a taxa de engenharia da Caixa era 3.200 e ela reduziu Foi para drasticamente. 700. A última que eu fiz, uma que eu comprei pela Caixa, acho que foi 730. Não, antes Então, tinha 750? antecipação de 750. Era uma 3.200. antecipação. Isso, a taxa de engenharia era 3.200. O cliente antecipava 750 e o restante pagava na assinatura do Era contrato. isso, mais ou menos isso. Que era 2.450 na assinatura. Isso. Mas, agora dia 1º de junho teve uma redução, assim, Então maravilhosa. esse valor de 2.450, então era para engenharia, não era uma taxa de despesa de contrato. André, Não. Eu você entendi lembrou que era uma taxa coisa de contrato. Não. agora que saiu, eu acredito que foi em maio, esse assunto sobre a questão da carência para começar a pagar, que é uma novidade, ou isso existia e só agora estão trazendo... Não, a carência ela foi implantada no período da pandemia, né? Então, em 2020, que surgiu essa questão da carência, justamente para dar fôlego pro setor, né? Então, foi... E se eu não estiver enganada, eu acho que essa carência do crédito imobiliário foi só a Caixa que fez. Porque os outros bancos, eu tenho um financiamento pelo um banco concorrente privado. É que você não conhecia E a assim, Andressa antes. E assim, eu não... Para o crédito imobiliário, né, tem uma empresa e teve, sim, carências para a empresa em créditos, mas... Para o crédito imobiliário, eu procurei várias vezes e não teve mesmo, não. Pelo menos no meu Qual no que é o banco prazo que eu hoje trabalhei. qual é a carência hoje De até 6 meses. 6 meses. Mas tem algumas modalidades específicas, E entendeu? tem Tudo alguma depende. regra? No início Por da exemplo, pandemia. fiz um financiamento agora e preciso de uma carência para começar a pagar. Tem alguma regra? O cliente precisa se encaixar em alguma coisa? Ele Não, solicita? é para uma modalidade específica, atualmente. Uhum. Antes, né, no início da pandemia, que as coisas estavam mais difíceis e tal, e justamente para dar um fôlego no setor, a Caixa criou essa questão da carência e aí abrangia mais pessoas, inclusive o pessoal do Casa Verde e Amarela. Mas hoje já está mais segmentado a questão da carência, mas ainda está disponível, sim. É porque foi bem batido na divulgação. Sim, A no própria início Caixa. abrangia Agora mais o público. Agora há pouco, acho que foi em maio, se eu não estiver enganado. Não estiver enganada, teve essa questão de eu ver o próprio Instagram da Sim. Caixa Econômica falando sobre isso, sobre a carência de 6 meses, empresa não sei o quê. Mas Pessoa tem. jurídica, pessoa física, né? Mas tem. É para uma modalidade específica, mas tem a carência, sim, Entendi. entendeu? Sim, senhora. Você estava falando para mim, para Cris, dicas para ajudar a ser aprovado o crédito imobiliário do nosso cliente. Fala aí para a gente, Andresa, o que a gente pode passar para o nosso cliente, o que a gente pode falar para ele. Olha, conhecendo você, que é especialista, eu não acredito que você dá dicas, você dá recomendações e muito bem sábias. Fala pra gente, para que o nosso cliente, para o nosso ouvinte, possa estar se munindo dessas dicas e estar preparado para dar início ao seu crédito imobiliário. Então, se o cliente ele tá se programando, está juntando ali a entrada para comprar o seu imóvel, é interessante que ele já vá a uma agência caixa ou a um correspondente bancário, que a gente também faz abertura de conta,
para fazer a abertura da sua conta corrente, se possível, fazer a portabilidade do seu salário para a Caixa, fazer algum produto de relacionamento, uma previdência privada, um seguro, enfim. Quanto mais relacionamento... Isso, para mostrar para a Caixa que aquele CPF é um CPF que tem uma movimentação legal, que é um cliente que paga em dia, pagar as suas contas pela conta corrente, pelo aplicativo. Então, tudo isso vai ajudar a melhorar o rating desse cliente junto à Caixa, para que no futuro, quando ele vá tentar fazer a carta de crédito da habitação vai ter um dele... relacionamento, né? Tive uma situação agora recente de um cliente que estávamos tentando fazer uma aprovação de crédito, estava com algumas pendências no CPF, foi regularizado as pequenas, e quando surgiu crise, eu acabei de... Porque assim, estávamos há 20 dias esperando que uma pendência fosse resolvida e outra aparecia, enfim. Quando não... Acontece. Muito. Nas melhores quando famílias, não depois da pandemia. Vieram, Cris, não saiu porque tinha uma pendência de 70 mil no CPF, mas eles fizeram acordo, vai pagar 12 mil. Daí o meu coração gelou. Pagou 12 mil, mandou comprovante de tudo. Quanto tempo libera? Daí você respira fundo, vai na sorte, na fé, daí enfim. Daí eu tive que explicar para ele, até a própria correspondente, que no caso não foi você, que a gente não se conhecia ainda. Falei, Cris, infelizmente, a probabilidade desse cliente ser aprovado é 0,1% a 5%, e olhe lá, bem otimista, 5% de aprovação. Negativou da primeira vez, porque já fica ruim. Não é nem pela negativação. É pelo desconto que ele teve. É porque, assim, esses sistemas de bancos... Mas era da Caixa ou era de outro banco? É independente do banco. Ninguém porque, não assim, aprova. você entra numa lista negra, segundo o que me foi passado, que entra numa lista negra do Banco Central. Acho que deu prejuízo para aquela instituição. Dado, pelo prejuízo, que, querendo ou não, foram mais de 50 mil de desconto nessa situação. Então, quem é que vai querer liberar qualquer tipo de crédito para uma pessoa que deu prejuízo para outra? Pode ser ocorrente novamente. É porque, assim, esses sistemas de concessão de crédito, eles são ajustados periodicamente, né? Então, isso não só a Caixa, todos os bancos, eles vão analisar como é que está a economia do país, como é que está a inflação, como é que está o meu... Tem muita gente desempregada, tem muita gente inadimplente. Então, eu vou dar o quê? Eu vou dar uma fechadinha nessas torneiras, eu vou segurar um pouco mais a questão do crédito. Isso é super normal. Tem época que tá facilitando o crédito. Então, o cliente que tem uma pendência, qual é a orientação? Pagar o valor total. Se você deve 10 mil reais... Nem um centavo de desconto. Se você deve 10 mil reais, divide em 200 vezes, mas paga os 10 mil reais. Porque se você... você teve uma proposta... Porque essas instituições, bancos, financeiras, administradoras de cartão de crédito, eles dão a proposta, por quê? Eu passei 2 anos te cobrando os 10 mil reais, tu não me pagou. Eu prefiro receber 1.000 do que não receber nada. E aí o cliente, que massa, eu vou limpar meu nome e tal. Vou ficar bem com a financeira. Só que você entra numa lista de que deu prejuízo para aquela instituição. E hoje em dia... eles se comunicam, né? Hoje em dia, o sistema dos bancos, eles são únicos, assim. O Banco Central alimenta e uniformiza todas essas informações. Andresa, hoje o cenário está favorável para o crédito habitacional? Sim, está sim. A taxa de juros da Caixa é a mais baixa do mercado, né? A Caixa, por ser um banco público, ela segura por muito tempo, né, a questão da taxa de juros. Assim que a Selic aumenta... Geralmente, os bancos privados, eles rapidinho aumentam as taxas de juros deles, mas a Caixa, ela segura. Ela sempre é a mais baixa, porque ela sempre é a última a aumentar. Então, sim. É uma forma de concorrer também ou não? Sim, de certa forma, sim. A Caixa, ela detém 70% do mercado imobiliário do país. Pensou em imóvel, pensa Caixa Econômica. Exatamente. É igual quem pensa em corretora, é Remax Divino. E desses 70% do mercado imobiliário, 80%, mais ou menos, dos financiamentos são feitos através de correspondente Caixa. Então, olha... A primeira ideia, até do próprio corretor, é Caixa Econômica. E depois, quando não é aprovado pelo banco... quando a Caixa não aprova, geralmente o cliente vai para um plano B. Isso não sei se foi criado essa coisa psicológica, que pensar logo na Caixa... Até por questões da taxa de juros também, isso, né? Que é mais baixa, atrativa, né?
Então, daí, E quando assim, não vai entre pela Caixa, comprar vai e pelos alugar, outros. muita gente, é melhor comprar financiado ou alugar. Gente, o índice que corrige o aluguel é o IGPM, que geralmente, normalmente é acima de 20% ao ano esse índice. E A gente tá trabalhando com qual índice? para aluguel geralmente é IGPM. E IGPM é altíssimo. Vai armando. Então, o Manda aqui financiamento pra gente, por favor, o índice que a gente tá trabalhando, que tem Pra um que é aluguéis. correção de imóveis residenciais. Correção de imóveis. Eu acredito que se trabalha muito, o cliente tem muito medo do IGPM, porque é uma das perguntas. Aí vocês que a têm gente- um índice... Aí tem um índice que é novo agora, não é, Cris? Que eu não tô Olha, lembrada não, mas vamos lá. Desculpa a ignorância da corretora aqui. IPCA, índice IPCA. o IVAR. Agora bota aí a tradução do IVAR, Armando Souza com S. Ele está aqui nos assistindo e vai nos ajudar aqui nessa informação. Eu gostaria de perguntar para a Cris, hoje como é que está o mercado imobiliário? A procura por imóveis, na faixa de qual valor? Como está hoje o termômetro de vendas? Como vocês, corretores, nós corretores, né, temos visto o mercado hoje com a procura de imóveis para compra. Certo. Eu sei que aluguel, João Pessoa, tá assim, Tá fervendo, escassez, né? Mas só que assim... Fervendo de procura, porém com a... João Pessoa é a poucos- bola da vez. Bola da vez. A gente tá sendo Todo mundo invadido, quer né, morar Andressa? nesse paraíso. Ai, É, eu vim de Rondônia, Eu vim de sou Rondônia pra cá. suspeita. Tu é de onde? eu sou daqui de João Pessoa. Tá. Então, eu tô Eu aqui um ano e também, meio. viu? Frutos da terra. Eu sou suspeita. E O Armando falou aqui, o índice de variação de apartamentos residenciais para locação Não conhecia de esse. apartamentos, o IVAR. Índice de variação de apartamentos residenciais. Obrigada, chefe. Isso o aluguel em vez de apartamentos. No caso de apartamentos, é isso que ele quer falar, porque ele é português, então assim, algumas vezes tem que traduzir. Mas a gente está compreendendo. Existe o IGPM e existe também o IVAR, que é o índice de variação para apartamentos residenciais, que controla ali a correção dos aluguéis anual. Eu gostaria, Cris, que tivesse suas considerações em relação ao como está o mercado hoje, o termômetro. E aí, em seguida, eu queria que a Andresa fizesse suas considerações. Gente, já faz mais de uma hora que a gente tá conversando aqui, viu? Sério? Vocês acham que é 10 Rápido. minutinhos, Passou super rápido, né? Tá vendo aí? E assim, a gente não fica nervosa, né, não? Quando tá só conversando... um Mais ou pouquinho, menos, viu? Só um pouquinho. Nervosa eu? Nunca. Então, assim, eu gostaria muito de ter as suas considerações em relação ao mercado imobiliário hoje, a procura tá para que faixa de valor. E a Andresa, como é que tá também, quando ela terminar de responder a questão do crédito imobiliário, tá com uma grande demanda avante. É isso que eu quero saber de vocês. Então, a respeito do mercado imobiliário, na pandemia, eu vou falar desses últimos 2 anos, tem sido bem grande até a procura de imóveis e também a questão de vários imóveis disponibilizados para venda. Talvez seja pela insegurança da economia, que muitos quis desfazer daqueles imóveis que estavam ali parados para fazer dinheiro e deixar guardado. Outros usando isso uma oportunidade de comprar um imóvel próprio. Esses últimos dias para a gente aqui, que é aqui da Paraíba, vamos dizer, eu senti uma leve redução na procura, talvez pelos feriadões de São João, que eu não, como eu sou nova aqui em João Pessoa, né? Assim, a gente tem na Paraíba, no Nordeste, a gente realmente comemora o São João. Celebra eu não sou daqui. E depois de 2 é anos novo. sem ter, né? Sim. Então, eu Tava estou todo aqui há mundo com um ano esse e meio. gostinho. Eu não compartilhei dos últimos São João, quando teve aqui, eu não fazia ideia que isso aqui parava. Pra gente lá, normalmente é a festa de peão, é o rodeio. Aqui é o São João. Enfim, então, esse momento agora eu vi que está um pouquinho mais morno a procura para imóveis. A respeito de valores, depende muito do nicho de cada corretor, por exemplo. Quem aí trabalha com imóveis aí até 300, 500 mil, normalmente, para quem quer financiar é mais prático, né? Porque depende do que tem ali de rendimento. A renda hoje não é uma renda muito alta aqui da Paraíba, então
Isso influencia também Tem muita gente de fora também vindo, né? Muito, Alana. Diariamente, foi ontem, uma cliente veio da minha terra, que eu aluguei um apartamento aqui há 1 mês e meio atrás. Chegou hoje e diariamente gente de todos os lugares que vem. Olha que Roraima, bacana. Rondônia, Acre. Não, e é impressionante, De a todo gente canto do também Brasil, atende muita gente de fora, muitos clientes. muita gente. E não são pessoas que têm famílias aqui em João Pessoa, não. Ele vem, passa férias, se apaixona pela cidade e compra um imóvel. Sim. Compra imóvel para pedir transferência, às vezes são pessoas que são servidores Sim. públicos de outros estados, para pedir transferência ou para se aposentar, já compra o imóvel aqui para se aposentar. Muito vem a respeito para pegar aposentadoria, né? Tipo, se vou Descansar. passar o resto da minha vida Tem agora no qualidade lugar de na vida de uma praia. pessoa, Então, né? a procura nesse estilo aí vem muita gente para cá. Uhum. Então, a respeito também, continuando sobre os valores, então, depende muito da região. Aqui, na Orla, varia. Tem de vários preços, né? E a procura ali é geral. Tem geral. para agradar vários. Vários gostos. E vários bolsos. Fala aí. Então, eu acho que esses 2 últimos anos, né, que foram bem difíceis, a gente perdeu. A gente conhece alguém que perdeu alguém, uhum. ou nós mesmos perdemos alguém, algum ente querido, amigo, familiar. Mas, assim, para o mercado da construção civil, eu acho que não foi ruim. O mercado conseguiu se adequar muito bem, Sim. né? Eu posso falar com relação à Caixa Econômica. A Caixa Econômica segurou muito bem as taxas de juros, criou a questão da carência, teve novos indexadores que foram lançados para, de fato, dar o fôlego ao mercado. Você vê que o mercado está aquecido também, num geral, não só tirando esse período, a quantidade de construções que tem aqui em João Pessoa. Não para. Não para. Cada esquina você tem um prédio novo, um empreendimento sendo erguido. Então, assim, temos parceiros que falam que 2020, 2021 foram os anos que eles mais venderam imóveis. Na Divina mesmo, 2020 foi um dos anos mais Então, mais assim, rentáveis. o mercado imobiliário, o mercado da construção civil se adequou, assim, muito bem à pandemia. Graças a Deus, assim, a gente não tem do que reclamar. Nós abrimos a empresa no período de pandemia. Abrir uma empresa não é fácil. Não. E com uma pandemia... Ia ser mais desafiador, viu? Se fosse de comida, ia ser mais desafiador. Mas, assim, abrir uma empresa, independente do segmento, não é fácil. E no meio de uma pandemia, com tantas incertezas, todo mundo com medo, foi mais difícil ainda. Mas, assim, a gente não tem do que reclamar. Graças a Deus, a gente vem sendo muito abençoado. A gente vem criando a nossa carteira de parceiros. As pessoas que, graças a Deus, fazem processo com a gente, gostam do nosso trabalho e se mantêm com a gente. Então, assim, eu acho que a gente tem 2 ângulos para olhar as coisas da vida. O lado ruim e o lado bom. Dois ângulos. E a gente tem que mirar no lado bom. Tem que tentar extrair o melhor. Tem que se empenhar, acordar cedo. Todos nós aqui somos autônomos, precisamos fazer o nosso salário. Exatamente. Então, acordar cedo, ir pro escritório, ir bater perna, fazer captação, atender os clientes, que o universo conspire e vem. Aquela coisa, gente, a roda, ela existe. A gente precisa criar mais nada, né? A gente precisa fazer com que o passo a passo dessa roda e ela realmente gira. Eu quero lhe agradecer. Acredito que a gente conseguiu contemplar toda a nossa pauta. A gente conseguiu aí tirar as dúvidas, talvez até levantar pontos que o nosso telespectador ele não sabia que funcionava dessa forma. Como eu também, como ouvinte sua, espectadora, aprendi muito hoje. Desde a hora que eu lhe conheci lá fora. Foi uma honra realmente receber você, seu esposo, tá aqui nos bastidores do Conversa de Corretor. Quero agradecer demais a Cristiane Pritzky por ter topado estar aqui comigo hoje. É um grande desafio, porque assim, eu não tenho nenhum tipo de familiaridade com vídeo, câmeras, então para mim tá aqui é um desafio. A gente vai aprendendo. Olha, tá aqui, olha. Os bastidores estão mandando mensagem que já todo mundo desenrolou super bem. Ótimo, que bom.
lembrando que a Andressa falou pra gente ali fora, pra nós ali fora, que eles dão treinamento para os corretores. Sim. Então, eu aprendi muito aqui e não fui... Foi 1%, assim, de tudo que você tem para nos passar. Então, Não, eu e indico assim, para todos. Eu sempre digo que a gente vive em constante aprendizado. Eu não sei nada. Ninguém sabe de tudo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Esse nosso setor, esse segmento, ele é muito dinâmico. Então, vive tendo mudanças. Então, todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Pra gente E compartilhar é maravilhoso. Conseguir se destacar, conseguir oferecer diferenciais aos nossos clientes, a gente tem que realmente saber que a gente nada sabe. E todos os dias a gente aprende um pouco mais. A humildade de querer aprender, Eu sempre né? falo muito isso, principalmente pro meu pai, Armando Souza, que eu tenho um ouvido e um coração ensinável, né? Eu acredito que esse é o segredo da gente evoluir, a gente ter essa capacidade, essa humildade de dizer assim, não sei, quero aprender. E eu gostaria aqui, em nome da Remax Divina, vou tomar essa liberdade junto com o Cris, de lhe convidar para que possa nos dar um treinamento junto com toda a galera que está entrando. Aos que entraram agora há pouco, acredito que vai ser muito enriquecedor. Porque nós temos, sim, corretores que já têm tempo no mercado e que já sabem... Por mais que, rapidinho, Alana, por mais que seja eles a fazerem todo o processo, nós, como corretores, temos que saber pelo menos o básico para saber... Isso é o que eu falei, assim, você não precisa ser especialista naquilo. Por exemplo, se eu for mostrar um imóvel para um cliente, eu não vou fazer metade do que você faz. Perguntar para mim qual que é a taxa de juros hoje, se eu não souber falar quanto que é uma porcentagem de entrada... E uma das coisas que a gente vê é que o nosso trabalho não é só abrir portas de imóveis. A gente precisa estar muito por dentro de todos os assuntos, porque o cliente realmente pergunta. O cliente não é mais... e como eu disse, assim, você não precisa ser especialista naquele assunto, porque não é a sua área. Da sua área, né? Mas você tem que entender, você trabalha com aquilo. Aqui, o Armando tá falando. Marca já um treinamento na Remax Divina. A Diana tá falando, queremos só agendar. Curso na Divina, vamos agendar. E você que tem aí uma Remax, você que tem uma imobiliária e quer fazer esse contato com a Avante, qual o telefone de contato? Pode falar direto comigo no WhatsApp, pode divulgar meu WhatsApp por todo lugar. O Instagram da Avante é o @AvanteJP. A gente tenta sempre manter atualizado com as mudanças da Caixa. Até porque, né, dicas de lançamentos. Ela, né, tem aí especialização também, pós-graduadas em mídias digitais. Então, assim, ela faz por merecer, né? Se diferenciar junto com seu esposo. Eu sei bem o que é ter uma empresa e que a gente precisa fazer de tudo. Tem uma hora que a gente tem que tocar a bola no meio de campo, correr pro gol, cabecear, vai para lá e vai para cá e dá tudo certo. Todas o corretor as funções. de imóveis faz isso muito no nosso dia a dia, né? Normal. Hoje a gente pode contar com um serviço de correspondente e somos extremamente gratos, né? Pela o papel de vocês, a importância, e eu estou extremamente grata de saber que existe também pessoas que trabalham exclusivo com a Caixa, né? E com certeza serei sua parceira, se assim você... Claro, vai ser uma honra atender os clientes de vocês. E eu gostaria que vocês duas fizessem suas considerações finais. Comece por ela, que é a convidada principal. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho, né, um pouquinho do que eu sei. Somos extremamente gratos. Um pouquinho do que eu sei sobre esse setor. Habitação é um universo com muitos detalhes, com muitas... Cada assuntinho desse que a gente tratou aqui são normativos, caixa de 40, 50 páginas. Mas que, assim, eu amo de fato o que eu faço. Eu até me empolgo às vezes. Mas eu amo de verdade o que eu faço. Eu amo participar da realização dos sonhos dos clientes, né? Às vezes a gente, no dia a dia, a gente lida com tanto papel, com tanta documentação, nem tem noção da programação financeira que aquele cliente fez, do sonho. Quando o cliente entra no imóvel, como eu falo, ele
aqui vai ficar a geladeira, aqui é o Ele fogão, idealiza, aqui é o né? quarto da minha filha. Pra mim, isso aí é tal. ótimo. Quando tem uma visita e eles já se imaginam lá dentro, já falam, não, já Venda veio a fechada, venda né? fechada. Então, assim, às vezes a gente não tem, no dia a dia a gente nem para refletir sobre a nossa importância, a importância do corretor, que é o primeiro contato do cliente, a importância do correspondente, né, em agilizar toda essa parte burocrática de banco. Então, assim, muito obrigada pelo espaço. E é isso, estou à disposição. As nossas redes sociais é AvanteJP, o nosso Instagram. Lá no Instagram tem o fixo do escritório, tem meu WhatsApp. Então, os corretores que estão nos assistindo, é só entrar em contato. Eu peço a oportunidade de fazer um processo seu. Só um processo. Já vai fidelizar E aí, o se cliente. vocês gostarem do nosso trabalho, aí... E a Andresa tá... A essência que eu tô sentindo aqui dela é: faça o que você ama e você não terá que trabalhar Não um tá dia trabalhando, sequer. Essa é Né, uma, que é isso? uma frase de impacto. Com Tá, e você, a minha, eu Cris. só tenho a te agradecer pela oportunidade de ter vindo. Eu tô te acompanhando desde A do mediana primeiro aqui é nossa... ao verdade. primeiro, estive aqui presente. E, de fato, pra mim, isso aqui é um não vou falar desafio, mas É é porque uma vocês não dificuldade. conhecem, minha gente. Os dedinhos dela mexendo no computador é algo incrível, No computador, mas pra falar e falar assim, abertamente, pra mim já é É um desafio um que desafio. já começou a ser Aham. vencido aí, Então, viu? assim, eu Não é não, agradeço Andressa? a oportunidade, porque pra mim eu aprendi muito. E, Verdade, claro, eu tô à verdade. disposição de quando você for à imobiliária, eu vou também participar do treinamento, com certeza. E agradeço a presença das duas. Muito obrigada pelo convite. A gente tem galera aqui conversando com a gente. Parabéns pela iniciativa do podcast. Obrigada pelo trabalho e capacidade de transmitir conhecimento de vocês. É de se admirar. Tem gente aqui falando com a gente. Obrigada. Tá o convite aqui do nosso broker, lá da Remax Divina. E vai vir outros aí, brokers das Remax, que vai lhe procurar também. Eu quero agradecer ao Said por ter apresentado você. Eu não o vi aqui ao vivo, mas certamente você viu, se ele entrou por aí. Certamente ele deve ter visto aí. Said é um querido. E quero agradecer a oportunidade de ter vocês duas aqui, conversar, bater esse papo legal. E fica aqui o nosso Conversa de Corretor. Nós vamos estar no YouTube, no Spotify, o podcast. E só isso, no Instagram não, viu, minha gente? No Instagram é só ao vivo. Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu... Corre pro YouTube. Exatamente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau.